pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do programa Pré-ENEM 2021 Intensivão, um programa realizado pela SEDUC-RS em parceria com a TVE. Bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e as suas tecnologias. A aula de hoje está para lá de especial, você não pode perder do início ao fim, gente. Eu tenho aqui comigo hoje nada mais e nada menos que os professores de redação, professor Rodrigo Bart, professor de filosofia e sociologia, professor Christian Stahl. Então, eles vão dar as suas visões, né, relacionado ao tema de hoje, a aula sobre ecologia número 3. Bom, hoje nós falaremos sobre conservação da biodiversidade e também a biologia da conservação. O que seria isso? O que abordaria tudo isso? Bom, a biologia da conservação é uma ciência multidisciplinar que foi desenvolvida como resposta à crise com o qual a diversidade biológica se confronta atualmente. Então, hoje em dia, atualmente, né, isso não é de hoje, mas atualmente tem se agravado, né, cada vez mais essa crise na diversidade biológica. Professores, assim que eu estiver falando, vocês podem comentar, podem falar no meio da frase, podem, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, a biologia da conservação, ela passa a ser um complemento das disciplinas comuns. Ela fornece uma abordagem mais teórica e geral para a proteção da diversidade biológica. Então, vocês que estão acompanhando, né, as aulas de biologia pela TVE e também pelo YouTube, no canal TV SEDUC-RS, vocês podem perceber que a aula de hoje também vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser um pouquinho mais teórica. Essa área da biologia da conservação, ela é bem teórica, bem pesada, e hoje nós vamos falar mais sobre elas. Não vamos dar muitos exemplos práticos. Os exemplos práticos mesmos nós vamos abordar lá no final da aula com as questões do Enem. Então, nós vamos conversar sobre diversas áreas envolvidas na biologia da conservação. Os professores vão comentar. E tudo isso, gente, vocês têm que anotar num caderno, no bloco de anotação, para que depois vocês venham pesquisar com mais calma e mais profundamente, certo? Não esqueçam, tá? Vou dar uma ênfase nesse... Vou falar mais vezes no decorrer da aula, que vocês vão ter que anotar alguns tópicos e vão ter que pesquisar também, certo? Então, a biologia da conservação, ela engloba a genética, o manejo silvestre, agronomia, geologia, veterinária, etiologia, fisiologia, dinâmica florestal, recursos pesqueiros, botânica, ecologia, entre outras coisas. Bom, essa área vai também empregar a economia e direito, que são as leis, dados sociológicos, né, professor Christian? Exatamente. Vou já atropelar aqui a professora, tá? Vou atropelar um pouco dados sociológicos e conceitos filosóficos. Então, você trazer elementos do nosso meio, né, os dados sociológicos apresentados por pesquisas, como o IBGE mesmo, né, traz pesquisas, e os conceitos filosóficos, mais voltados para o campo eu penso aqui o campo da ética, né, da relação que eu tenho com o meio, né, pensando aqui esse círculo, ele está... essa circunferência parece que está em movimento, né? Estão interligados, estão voltadas para a minha ação com o meio ambiente. Qual é a minha ação? E aí, pensando nesses dados sociológicos, conceitos filosóficos, dados antropológicos, a ação do próprio ser humano, o antropós, né, o ser humano, e concepções culturais, inclusive de nós termos a
a cultura de você extrair do meio ambiente sem a consciência do meio ambiente como algo importante. E sempre faz remeter ao exercício de você a produção textual, que no caso a produção textual seria uma redação. Quanto desses elementos eu não vou encontrar no dia de uma prova, eu não vou encontrar na redação, né, que é um dos temores, um dos monstros aí, o Leviatã, né, usando Hobbes, que o Leviatã de uma prova, de um Enem ou mesmo de um vestibular. E esses elementos eles vão trazer, ou seja, todos esses conceitos, como conceitos filosóficos, o econômico, o direito, né, porque tem a ver também, né, economia, direito, a economia pensando na exploração do capital, mas o direito pensando que as minhas ações, e eu preciso regrar, ou seja, criar normas de que essa exploração ela seja de uma forma mais consciente. E esses elementos todos possam, então, ter a propriedade deles para uma redação. Acho que o professor Christian aí já falou bastante também em relação a isso, a prof. também, Helenise. E é isso, eu acho que embora todos esses conceitos, né, prof., que já existem, falando ali das leis, muitas leis, mas que, na grande maioria, eu acho que tem os dois lados. Falta um pouco de conscientização e um pouco de fiscalização, né? Eu sempre falo para os alunos, a roda já foi inventada, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer ela girar. Então, quando cair um tema, para mim seria um sonho, assim. Eu falo para os alunos, eles não gostam muito, porque eles acham muito difícil de escrever uma redação sobre isso. Sim. Mas, para mim, seria muito bacana um tema de redação que falasse sobre essas questões ambientais, assim. E aí, caso cair, sempre cuidar com essa questão, né, prof? Já existe muita coisa bacana. O que a gente tem que fazer é fiscalizar e conscientizar, porque não dá para inventar muito mais, né? Porque senão vai ficar só no papel, né? Como quanto mais conteúdos, assim, quantos mais dados tiver na redação, acredito, né, professor? Mais rico vai ser o texto, com certeza, né? Com certeza. Por isso que é legal, como o professor Christian falou antes, dar uma olhada no IBGE, né? Em dados gerais, assim. Quais são os dados relacionados ao meio ambiente, por exemplo? Não que tu vai olhar número por número em todas as pesquisas, mas um dado geral sobre as grandes áreas que a gente chama, e o meio ambiente é uma delas, é muito legal tu ter como carta na manga, né? Certinho. Os objetivos, então, da biologia da conservação. Entender os efeitos da atividade humana nas espécies, comunidades e ecossistemas, como o professor Christian falou, aí está bem forte a ética, né? E na própria biologia nós temos a bioética, professor Christian, que é um tema específico nesse sentido. Também pode... Assim, a bioética, antes, na lâmina anterior, foi apresentada a questão genética, né? O tema hoje da modernidade, né? A área das ciências está muito forte, a bioética, até quanto nós podemos agir no nosso próprio corpo, né? As células, a questão do DNA, as células-tronco, até que ponto nós estamos agindo pensando num bem-estar social, bem do próximo, ou até que ponto nós estamos agindo, fazendo experimentos, testes, para termos um novo ser, talvez um ser mutante, haver uma mutação, ou mesmo, o que me causa muito espanto, e nós encontramos muita literatura, tá, pessoal? Encontramos muita literatura, assim, de você fazer experimentos no campo da genética, de pensando em melhoramento genético, mas não é melhoramento genético com o fim da coletividade, mas tu começar a criar pequenos grupos seletos. Temos experiências históricas, tá? Lembrança da nossa história dos anos, início do século XX, né? Os anos 30, nós tivemos isso muito forte na Europa, a Alemanha em especial, esses experimentos, né? Até que ponto nós queremos da genética, você estudar ela para termos a cura de uma doença, ou até que ponto nós estamos estudando a genética para nós criarmos um novo ser humano? Tem até algumas pessoas que falam, né, que é bem polêmico isso, que o homem quer brincar de ser Deus, né, nesse sentido. Então, é bem polêmico também, é um tema bem cuidadoso, se for abordado na redação também, né, professor? Bem cuidadoso. Bem interessante esse tema aí, que, na verdade, a gente está brincando de eternidade, né? No sentido, já tem várias pesquisas que mostram isso. Eu fico um pouco impressionado, assim, apavorado, de certa forma, que as pessoas, através de pensamentos e de algumas coisas que a pessoa fazia, eles conseguem recriar isso numa memória artificial, por exemplo,
e dá feições de pele, né, para um rosto com o tom de voz. Eu fico meio impressionado com A isso, inteligência assim. artificial está bem em foco hoje em dia, né? Exatamente. A série aquela Black Mirror, ela brinca um pouco com isso, né? Isso. Com essa questão assim de reconstruir a identidade do ser humano, mas eu acho muito interessante. Se eu não me engano, é o Hans Jonas que fala sobre isso, né? O Hans Jonas fala sobre a ética ambiental, então voltada a esse olhar para o ser humano na relação com o meio, né? Então tem muito forte esse. Nossa, que interessante. Estou aprendendo tanto aqui. Espero que vocês estejam gostando, gente. Até tá demais da conta do que esperado. Tá muito legal, gente. Bom, outro objetivo, então, é reintegrar as espécies ameaçadas ao seu ecossistema funcional e desenvolver abordagens práticas para prevenir a extinção das espécies. Aqui estão 5 fundamentos da biologia da conservação. Nós vamos ver um por um nos próximos slides. Primeiro, então, fundamento é a diversidade de organismos, que é positivo, né? Segundo fundamento, a extinção prematura de populações e espécies. Terceiro, a complexidade ecológica. Quarto, a evolução. Quinto, a diversidade biológica tem valor em si próprio. Primeiro fundamento, então, a diversidade biológica. Do ponto de vista antropocêntrico, né, no antropocentrismo, onde o ser humano, o homem, lá, né, é o centro do universo, é o centro do mundo. Então, de acordo com o antropocentrismo, a diversidade de espécies é positiva, por fornecer uma fonte extremamente vasta de recursos, tanto vegetais quanto animais. Então, quais seriam esses recursos, né? Tanto para a sobrevivência quanto para o bem-estar e conforto? Algumas das funções estão relacionadas à alimentação, na elaboração de fármacos, que só nesse sentido aí a espécie humana ela já poderia estar bem avançada aí na fase da extinção que nós vamos falar depois. Isso, a gente está protelando essa extinção da espécie humana por muitos anos por causa da elaboração de fármacos. Um deles é os antibióticos, né? Antigamente as pessoas vinham a óbito, faleciam por infecções bacterianas que não existia o antibiótico ainda, né? Então, hoje em dia nós já temos vários fármacos que eles vão aumentar aí como é que eu posso falar? A idade, assim, os anos das pessoas, né? A vitalidade. Então, pode falar, professor. Essa diversidade biológica nos faz pensar um pouco na nossa floresta amazônica, né? Então, também. Há muito se diz por aí que a floresta tem que ser explorada porque temos muitos minérios, mas a maior riqueza é justamente essa diversidade, né? Fazer com que nós possamos ter uma vida um pouco melhor com mais tempo. O Fleming, quando desenvolveu lá, a partir de experimentos com fungos, e conseguiu desenvolver então a penicilina, ele fez com que dessemos um salto de 40 anos de vida. Olha né? só. 40 anos, porque assim, o que seria natural, pensando em biologia? Sim. Apêndice, rompe o apêndice, o que é natural? Eu ter uma infecção e, sei lá, em 14 dias, 2 semanas, o óbito, né? Hoje não, com o avanço tecnológico científico que nós temos e com casarmos, tá? Usar essa palavra aqui, juntarmos a inteligência que nós temos e os recursos que nós temos, mas de maneira consciente, nós podemos levar a nossa vida por muito mais tempo e melhor, tá? Não é só viver bastante tempo, né? É viver bem, né? Como diz Epicuro, ter uma vida que vale a pena, né? Uma vida feliz. Com uma melhor qualidade, né? E aí a gente já consegue burlar um pouquinho a natureza, né? Com essas produções e elaborações de fármacos. Também em edificações, em rituais religiosos e culturais, e entre outras funções. Segundo o fundamento, a extinção prematura de espécies, que é a extinção, é a perda ou extinção de espécies, que é um processo natural, né? A extinção das espécies ocorreu várias vezes ao longo dos milhões de anos, não foi só uma vez que ocorreu, que a ocorrência mais famosa é a extinção dos dinossauros, né? Mas não foi só essa vez, ocorreu pelo menos 5 vezes na história da Terra, e também é um processo natural.
Em um sistema inalterado, espécies desaparecem e surgem em uma taxa constante, é natural. No entanto, as atividades humanas modernas aceleraram em quase 1000 vezes, gente. Quase 1000 vezes aceleraram esse processo de extinção das espécies. É que, assim, só para comentar isso dessa extinção e dessa aceleração provocada pelo ser humano, é que parece tão pequeno, né? A gente entende tão pouco, né, disso, então a gente não se dá ao luxo de pensar qual é a falta, por exemplo, que um animal X, que é extinto, vai fazer para toda essa biodiversidade, né? E aí vão surgir vários problemas, né? Que é, na verdade, esse meio termo entre tu ter e a praticidade e a rapidez da modernidade vai fazer com que a gente quase seja um refém disso, que é o plástico, por exemplo, que é o descarte incorreto, muitas vezes, de lixo, e tudo isso ele acelera o processo. E, na verdade, às vezes tem um avanço que é irrefreável, mas até que ponto a gente é consciente nisso que a gente está fazendo de forma equivocada, né? Eu sempre fico pensando nesse... Porque o plástico, eu acho que vai ser... Talvez surja um substituto muito para frente, mas é uma coisa que, por exemplo, falta muita consciência, né? Ele prejudica muito, ele é um inimigo natural, aí, principalmente de animais marinhos, mas é muito da nossa consciência de como usa isso, né? Também. É um assunto muito bacana, assim, até para falar na redação, né? E está tudo muito interligado, né, professor Rodrigo? Porque até já tem pesquisas e já tem outras alternativas para esse plástico, né? Só que é economicamente inviável. Né? Exato, então tem toda essa questão. Bom, sobre a extinção ainda, né? Estamos passando por uma das maiores extinções de espécies desde a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Professora, nós estamos passando por uma extinção? Sim, uma das maiores. Até o final desse século, metade das espécies estará extinta, de acordo com o cientista Wilson, da Universidade de Harvard. Clima, atmosfera, terra e agricultura também são altamente dependentes de organismos vivos, igual o professor estava falando, né? Qual é o impacto, será que se uma espécie, lá que a gente nem dá bola para aquela espécie, mas se ela é extinta, qual é o impacto, né, que ela causa? Muitos, muitos impactos. Estamos no meio da mais rápida, além de ser a maior, é a mais rápida extinção em massa do planeta, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Museu de História Natural dos Estados Unidos. 1/4 dos mamíferos será extinta nos próximos 30 anos, segundo a ONU. Um estudo global realizado em 2003 revela apenas 10% dos peixes existentes nos grandes oceanos ainda persiste. Mais de 1/4 dos recifes de coral já foram destruídos devido ao aquecimento global. E os corais que ainda restam serão destruídos nos próximos 20 anos. As populações de leões diminuíram em 90% nos últimos 20 anos. Então, esses são dados, né, tristes, infelizmente. Muito, muito triste pensar que nós estamos acabando com nossa ilha, né, acabando com o nosso espaço. Então, nós estamos ano após ano. E o que me causa espanto, e deve causar vocês, professores, também, assim, nós somos seres que conseguimos pensar, criar coisas, mas ao mesmo tempo que nós criamos, nós não criamos com a consciência de que aquela coisa, o plástico, é útil, viável, economicamente viável, mas e o que eu faço com ele depois que eu uso? A sacola que eu vou no mercado, carrego lá meus utensílios, o que eu faço depois? Ah, professor, eu uso para o outro lixo. Mas ela vem com marca, ela vem com o logo do supermercado, do mercado que for. E esse plástico ele não é reutilizado, porque não tem valor econômico para retornar. E as embalagens, professor, às vezes a gente compra uma coisinha bem pequenininha e vem com uma embalagem. Ele é enrolado com plástico. Aí esse enrolado com plástico vem com uma embalagem. Aí vem com outra embalagem. E aí a gente vai ver, vai tirando as embalagens, tem uma montoeira de embalagem de plástico e o negocinho que a gente comprou é bem pequenininho. E aí vai tudo pro lixo.
Exatamente. E interessante, cara, essa questão, já que a gente está falando sobre isso, do aquecimento global. Eu estou lendo bastante sobre isso nos últimos tempos, assim, e estou ficando bem impressionado com um outro movimento, assim, que a gente pode até comentar agora, eu acho bacana, que é o negacionismo, né? A gente está em 2021 e parece que está no século XIV, assim, porque a galera acha que pesquisa, por exemplo, é questionar, mas não é o questionamento vazio, né? Quando tu faz uma pesquisa, óbvio que tu vai ter uma hipótese que pode ser negada ou pode ser confirmada no final. Mas pesquisa não é tu, eu vou questionar. Tá, mas qual é o teu embasamento? Qual é a tua hipótese? Qual é o teu objetivo? Não tenho. Não vale o WhatsApp, né, professor? Exato, Facebook. exato. Não, eu acho que não existe aquecimento global. Tá, mas por que tu acha isso? Por que não? Sabe, a gente está num momento assim que é tão importante a gente pensar, e a gente está tendo prova concreta e viva disso, né? Infelizmente, porque a maioria dos estudos antes, eles falavam em 2100. E aí a raça humana é muito assim, né? Então a gente é extremamente egoísta, então em 2100 eu não vou mais estar aqui. Então, agora as pesquisas estão falando em 2040, que vai ter um impacto direto, por exemplo, na questão da chuva, em função do desmatamento. 2040, todos nós, ou a grande maioria, vai estar aí. Então é um movimento muito interessante, assim, que a gente está, sei lá se talvez o professor de história poderia até estar junto aqui para o debate, um pico histórico, alguma coisa, mas eu fico muito impressionado com o negacionismo que a gente está vivendo em 2021, assim, é uma coisa bem que me deixa bem preocupado, assim, nesse sentido, sabe? Isso acho que é um dos pilares, né? Esse egoísmo que o ser humano tem, talvez intrínseco, né? Só pensar no hoje. Eu tenho hoje, não importa amanhã. Até contra a sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade é o cuidado hoje para tu ter amanhã, né? Então, sustentabilidade zero. Exatamente. Bom, o terceiro tópico, né, é a complexidade ecológica, que é o motor e o resultado do processo evolutivo. Ela vai impulsionar o surgimento de novas espécies, toda essa complexidade, as interações entre os seres vivos, entre eles e entre o meio ambiente. Tudo isso, então, vai ser o motor para impulsionar o surgimento de novas espécies, né, ocasionando uma maior complexidade ecológica. Quarto tópico, evolução, que é o produto dessas interações ecológicas que resultam no surgimento de novas espécies. Em quinto lugar, a diversidade biológica tem valor em si. Por último, as espécies têm seu próprio valor, independentemente de seu valor material para a sociedade humana. Então, não importa que a gente pense, né, às vezes, vou dar um exemplo que eu escuto muito, professores, não sei se vocês já escutaram, porque vocês não são da área da biologia, mas vocês já devem ter escutado, principalmente o professor Christian, que tem uma afinidade ali com as plantinhas, né, que eu fiquei sabendo, né, professor Christian? Para que serve essa planta? Para que serve essa flor? Para que serve essa árvore? Eu me irrito quando eu escuto isso. Eu já estou no nível de me irritar. Olhando os três últimos slides, três últimas lâminas... Quer que eu volte, professor? Não, pode deixar. Ou seja, a diversidade que surge de plantas, de seres vivos, vamos pegar seres vivos mais genérico, né? A diversidade de seres vivos. Aí alguém pode dizer, então, esse processo é algo natural. Sim, ele é natural, mas como o professor de redação falou agora há pouco, nós aceleramos ele. Há alguns anos, dizia-se em 2100, hoje em 2040, nós estamos acelerando o processo que é um processo natural. Mas então, se é um processo natural, mas por que nós precisamos acelerar uma coisa que é natural? Por que nós temos que agir tanto no meio? Se nós podemos retardar um pouco esse processo todo e acompanhar ele, eu fico pensando na minha filha. Que mundo eu vou deixar? Tá? Eu não penso mais assim, o que eu estou fazendo, o mundo que eu tenho, porque eu já tenho uma certa idade, já estou fazendo a curva do Cabo da Boa Esperança lá. Mas a minha filha... Que mundo ela vai ter? Os alunos que estão nos assistindo, que mundo eles terão daqui a 10, 15, 20 anos? Que legado eu quero deixar? Porque alguns acham, voltando aqui para a questão do capital, o capital é o principal, precisamos da economia. Sim, precisamos da economia. E aí que a sustentabilidade ou a durabilidade das coisas, né, ela vem, porque nós temos que associar e ter essa consciência de que a sociedade ela pode produzir, mas produzir com consciência, voltando aqui para a durabilidade das coisas, da sustentabilidade. Né? Pensando aqui que é natural? Mas não precisamos acelerar. Né? É verdade. Não, é bem isso, concordo, gênero, número e grau.
Então, pessoal, nós vamos continuar esse bate-papo bacana no próximo bloco. Não saiam daí, espera a gente, tá? Até mais! Oi, pessoal! Nem demorou, viu? Voltamos, então, com o nosso bate-papo aqui na aula interdisciplinar Biologia, comigo, Helenise Pereira, Redação, professor Rodrigo, e Filosofia e Sociologia com o professor Christian. Nós estamos na aula de Ecologia número 3, falando sobre Biologia da Conservação das Espécies. Estávamos falando da diversidade biológica, né, que ela tem valor em si. Falamos que as espécies têm seu próprio valor, independentemente de seu valor material para a sociedade humana. E esse valor lhe é conferido pela sua história evolucionária e pelas suas funções ecológicas, que são únicas. Então, desculpa a expressão, mas não importa que o ser humano pense, né, das espécies, se elas servem, se elas não servem, se elas são úteis ou não úteis, elas são, sim, importantes para o ecossistema e para a própria espécie humana, para todas as espécies e para a manutenção do planeta. Bom, os principais métodos ligados a essa área do conhecimento é o monitoramento ambiental integrado, que vai compreender o estado de conservação de um ecossistema, uma comunidade, uma população ou uma espécie. Aqui nós revemos alguns conceitos que nós vimos lá na primeira aula em Evolução 1 e em Ecologia 1 também. Vocês podem rever lá no canal TV Seduc, que a gente fala sobre cada um desses conceitos. Então, para tu conseguir cuidar daquele meio, daquele ecossistema, tu tem que compreender o estado de conservação dele. Não adianta tu tentar cuidar se tu não compreender o estado de conservação. Outro, então, método é a conservação in situ, que são estratégias de conservação estabelecidas para espécies e seu ambiente natural. Você já deve ter ouvido falar de unidades de conservação ou áreas protegidas. Então, é esse tipo então, de conservação que é in situ. Depois nós temos a conservação ex situ, que é a estratégia de conservação para espécies que apresentam um menor número de indivíduos e com grande demanda de espaço, como no caso dos grandes felinos, né, que daí eles são criados, né, são cuidados em ambientes artificiais, como zoológicos ou parques zoobotânicos. Também nós temos os sistemas agroflorestais, né, que eu gostaria também que os professores dessem uma contribuição legal aqui nessa parte, que ele vai tentar integrar a produção à preservação ambiental. Essas agroflorestas, então, hoje, para quem gosta da parte da agricultura, eu, por exemplo, sou um fã da área. Eu sempre falo, eu sou um camponês, né? Eu sou um camponês, nasci no campo, mas moro na cidade. E eu tenho minhas raízes ainda presas no campo, gosto dessa parte. E esse tema das agroflorestas, essa exploração, mas não é a exploração de você extrair somente, mas você conseguir aliar a produção, tá, de alimentos com o meio ambiente. E tem um pesquisador, acho que é suíço, o pesquisador, ele... Fica a dica a vocês, tema de casa, tá? Qual é esse pesquisador que trabalha com esse tema das agroflorestas, onde a produção dele é logicamente essa no meio da floresta. Então, ele aprendeu um pouco, estudou, aprendeu um pouco com os povos originários como produzir alimentos sem você degradar o meio ambiente. Não precisa agora aquelas grandes áreas e tudo mais, não precisa usar, porque o próprio ecossistema ele consegue se organizar, né? Então você tem pequenos bichinhos que vão se alimentar de outros bichinhos, que vão se alimentar de fungos, plantas que vão combater determinado inseto, e assim você consegue, em harmonia, produzir, né, alimentos e alimentos saudáveis, que é uma das metas que eu tenho de vida, assim, ensinar a minha filha a que ela consiga produzir alimentos sustentáveis
e alimentos saudáveis, né, para ter uma vida saudável. E tem como reduzir, assim, professor, o uso de agrotóxicos nesse tipo de Tem. Mas por que não é usado? Essa é a pergunta. Talvez o professor aqui do meu lado tenha feito a pergunta, mas professor, como assim vai produzir sem usar? É porque assim, o custo é menor, né? Nós temos que pensar na sociedade capitalista, então o custo sempre é menor. E é o que eu ouço de amigos que são produtores. Mas, Christian, tu tens que usar agrotóxicos, senão tu não produz. Tu consegue produzir, só que tu não produz a quantidade. E aí você democratiza, deixa que mais pessoas possam produzir, que são modelos, por exemplo, de assentamentos, pessoal sem terra que ganham terras, agricultura familiar, ela é muito voltada para essa área de produção, mais produção ecológica, pensando assim que todo o meio ambiente, o ecossistema, ele pode produzir. Ele pode produzir. Mas é mais viável economicamente você acabar com as matas, você passar uma máquina gigante lá e depois passar veneno, agrotóxico, depois passar um outro agrotóxico para poder a planta crescer, depois passar um... assim. E assim vai, é muito mais viável economicamente, mais barato. Né? É verdade. E o que vai acarretar tudo isso, né? Então, planejamento de áreas protegidas. Método que capta recursos técnicos de inúmeras áreas, tais como a geomorfologia, o sistema de informações geográficas, a sociologia, a economia, a ecologia, dentre outras. O princípio elementar é estabelecer unidades territoriais, que você já deve ter ouvido falar, que são as unidades de conservação. Bom, quais são as principais ameaças, então, à biodiversidade? São muitas, né? Mas essas são as principais, que é o aumento da população humana e o aumento do consumo, o consumismo. Então, o que isso vai gerar? Entre outras coisas, né? O aquecimento global e toda a problemática envolvida ao aquecimento global, a poluição, as poluições, né, que são vários tipos de poluição, o consumo de combustíveis fósseis e o consumismo. Bom, o consumismo, na minha opinião, assim, é bem complicado, porque ele já vai impactar, né, o ecossistema desde a extração da matéria-prima, né, do meio ambiente. Então, desde lá da extração da matéria-prima, que a matéria-prima, os recursos naturais, eles são finitos, eles não têm para sempre, não vai ter para sempre. Um dia vai acabar. Então, o consumismo ele vai estar ali aumentando a produção. Já no processo de produção também há um impacto considerável no meio ambiente. E depois, né, professora, até que é o tema da sua próxima aula, o descarte, muitas vezes incorreto, dos resíduos. Então, o consumismo ele vai gerar impactos bem consideráveis. Os outros também, né, tem vários impactos, mas esses são os tópicos principais, então, da aula. E como que é interessante, claro que a gente vai falar bastante sobre isso na questão dos temas de redação que vão surgir disso. E olha que interessante, cara, porque lá na redação do Enem, no final, eles pedem uma proposta de intervenção, né? Que é como o aluno elabora, então, como ele pensa que aquele problema pode ser resolvido. E olha que interessante, cara, quando a gente fala sobre a questão da biodiversidade, da preservação, a questão da pesquisa, né? Sim. Porque voltando antes no que o prof. Christian estava falando, já existem, né, prof, pesquisas relacionadas à área da biologia que produzem seria um inimigo natural, né? Que substitui, de certa forma, o agrotóxico. Sim. Eu não lembro do nome, agora fica de tema para vocês também procurar, mas já tem um nomezinho lá de uma larva, por exemplo, que foi testada. E aí eu fico sempre pensando, tanto no consumo, quanto no descarte, no aquecimento global, poluição, como a pesquisa é importante, né? O fomento à pesquisa. Fomentar a pesquisa para desenvolver projeto para melhorar a sociedade, né? Que é uma coisa que volta para a gente, né? Quando tu pesquisa, volta. Então eu fiquei pensando sempre, todos esses temas eles são super importantes e eu acho que todos eles batem nessa questão aqui. Dá para vocês colocar lá na intervenção de vocês, que é fomentar a pesquisa, incentivar a pesquisa no Brasil em universidades públicas, privadas, enfim, incentivar a pesquisa como um todo, né, em vários desses temas. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas parece que
a sociedade em si só dá valor à pesquisa quando a coisa fica feia, bem feia, né? Aí todo mundo recorre, ai, a ciência vai inventar, ai, a ciência vai resolver, ai, a ciência nos salva, né? Parece meio utilitário, assim, né? Tem que ter um uso prático. Se não tem um uso prático, parece que não... Mas eu acho que é isso, eu acho que nesses temas todos aí cabe um incentivo à pesquisa desde o início, né? Todos eles passam pela pesquisa, ela vai voltar de alguma forma. E essa questão do consumismo, eu acho que é muito relacionado à filosofia, à sociologia, né? O Capital pegou muito bem, né? Pegando um espírito aqui do Capital, você cria o desejo no ser humano, o desejo é algo que falta. De preferência insaciável, né? E quando o desejo é a falta, então, quando tu tens o objeto, já não tem mais o desejo, e alguém precisa criar um outro desejo. E o que eu faço com aquele objeto que eu consumi para saciar esse meu desejo? E nós temos que pensar, e é uma dica para vocês em casa, irem pensando o descarte. Então, onde eu vou depositar? Os japoneses nos deram uma lição nessas Olimpíadas, ou seja, eles cataram tudo que era objeto eletrônico, e dentro daqueles objetos eletrônicos tem metais como o bronze, a prata, o ouro, em pequena quantidade, mas tem. E aí cataram todos esses objetos que, supostamente, em países como o nosso, que não tem essa consciência do descarte em lugares apropriados, ia ser jogado num aterro sanitário. Catar esses objetos, tirar esses metais e transformar esses metais na premiação nobre que são as medalhas durante a Olimpíada. Então, essa reflexão nós temos que ter. Tá? Podemos consumir? Sim, de maneira consciente, tá? De maneira consciente. Existem movimentos hoje que são os minimalistas, né? Movimentos onde as pessoas consomem o que é realmente necessário e não consomem aquilo que nos é imposto como um desejo que eu quero consumir, sendo que eu nem tenho esse desejo, né? Às vezes eu nem tenho o desejo de uma coisa, mas eu vejo lá a propaganda e eu preciso consumir. E muitas vezes está relacionado, é bem perigoso, às vezes está relacionado com a própria felicidade. A pessoa pensa que só após ter aquilo ela vai ser feliz, né? E aí ela trabalha para tentar adquirir. O Bauman vai falar sobre isso, né? Ele vai tocar nesse assunto. E que interessante isso de criar uma expectativa, um desejo, porque está cada vez mais rápido, né? Tu compra um telefone hoje, amanhã ele já não é mais o último, porque eles já estão pensando no outro, e até o final do ano já tem 2 modelos a mais. Isso já foi planejado, né? Exatamente, exatamente, para tu nunca estar à frente desse desejo, né? O desejo está sempre à frente da compra. Outras ameaças à biodiversidade, então, é a fragmentação dos hábitats, quando há a construção de cidades e também de atividades agrícolas, e a própria perda dos hábitats. Lembrando que o que é habitat? Habitat é o lugar onde determinada espécie vive. Então, o exemplo da perda de hábitats, um exemplo, né, é o Cerrado brasileiro, onde em menos de 50 anos, quase metade, quase 50% da vegetação original desapareceu, gente. Não é diminuiu, é desapareceu. E cerca de 30% virou pasto. Imagina o que sobra, né? E o que isso causa? As pessoas que gostam de saber, tá, e o que eu tenho a ver com isso, né? Isso ameaça, sobretudo, o ciclo das chuvas e o carregamento dos rios. Não é de um lugar, é do país. Tá? Então, como o professor estava falando no início da aula, está tudo interligado, gente. Os rios são um bom exemplo. Eu moro numa região onde é banhado por um rio, então atravessa a cidade e você vê habitações sendo construídas próximo do rio. Mas o rio não subiu aqui essa região, mas é que tu tens que pegar o rio até onde, com a maior quantidade de chuva, ele vai. Aquilo tudo é rio. Geralmente a gente olha só aquele canal, aquela calha de água. E você construir perto de rios, depois a chuva não tem mais para onde. E outra coisa, nós não pensamos políticas públicas de, por exemplo, termos casas, construções. É comum você ver telhados gigantes sem aquela água ser aproveitada, né? Então, a água vai tudo para aquele canal, para aquela calha, e se não tem para onde, ela se espalha onde? Nas casas que foram construídas perto. Então, veja o desequilíbrio ambiental, né? Todo um desequilíbrio. E aí a gente começa a dar culpas para seres transcendentais, encontramos até divindades, castigo, não sei de quem, que está o dilúvio, mas não, a responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é nossa.
Bom, os modelos de desenvolvimento vigentes, impostos pelos 7 países mais ricos do mundo por meio de diversos processos e instituições e das influências nos sistemas políticos, de educação e informação em quase todo o mundo, deixaram uma situação, infelizmente, né, deixaram uma situação socioambiental sustentável. Como o professor aqui estava falando, né, no modelo de desenvolvimento, principalmente capitalista, né? Então, os impactos desses modelos de desenvolvimento. Bom, primeiramente, nós temos que saber que os recursos naturais são finitos, eles acabam, são limitados e estão dinamicamente interrelacionados. E, então, a exploração do meio ambiente vai gerar o quê? Doenças, né? Muitas doenças. A gente está passando, né, nesse momento, pela pandemia da Covid-19, mas tem outras doenças, muitas outras doenças, com um grau de pandemia que pode também vir a acontecer. Extinção das espécies, poluição, escassez de água potável e perda da capacidade produtiva dos solos. Então, esse slide, ele vai resumir um pouquinho o que a gente falou, nós estávamos falando na aula, né? Esse modelo de desenvolvimento, entre aspas, né? Desenvolvimento econômico, né? Ele vai produzir, ponto. Ele produz, com certeza, isso é um fato. Mas ele vai gerar exclusão ou também consumismo. Quando ele gera a exclusão, vai gerar miséria e fome. Quando ele gera o consumismo, vai gerar a opulência e o desperdício. E todas as vias vão gerar a degradação ambiental. Com isso, vai gerar a perda da qualidade de vida. E também a perda da qualidade da experiência humana. E aí, tu que estás em casa assistindo a aula, agora deve estar pensando, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Tudo isso. Tem tudo a ver. Nós, seres humanos, somos responsáveis por isso. E aí nós temos que fazer a pergunta, que eu acho que essa pergunta sempre permeia a vida de um professor de biologia, uma professora de biologia. Que mundo eu quero ter? Né? Que ecossistema, que ambiente eu quero ter? Então, nós somos responsáveis por tudo isso. Tanto faz as duas vias, elas acabam com a degradação ambiental. E o que eu fazer? O professor de redação trouxe há pouco. Projetos, pensar, pesquisa, analisar, estudar, questionar, ir um pouco além do que nós estamos apresentando hoje. E eu acho que é muito importante aqui a escola, né? A escola e o professor têm um papel fundamental. Vou contar uma... E parte de pequenas ações, assim, né? A gente tem uma mania de grandeza por causa da rede social, geralmente. Mas olha que importância da escola. Vou contar uma história para vocês. Estava eu na minha cidade, na fila, para pegar um sorvete, e na minha frente havia uma menininha de uns 6 anos, talvez, estava no primeiro ano da escola, junto com a sua mãe. E à nossa frente, um rapaz também havia pego um sorvete e ele jogou o papel no chão. E a criança, num instinto, o que ela fez? Mãe! Que amor! Ele está destruindo o planeta. Olha só. O rapaz pegou o papel na hora. E eu Que fiquei lição. pensando... Que importância, ela aprendeu isso com a prof. Isso só. Jogou o papelzinho no chão, tá machucando o meio ambiente. Olha. E aqui foi... Sabe como criança é espontânea? Sim. Mãe, ele está machucando o meio ambiente. Eu achei aquilo do máximo. jeitinho dela, né? Exato, Explicou eu ganhei. tudo. E os alunos gostam de botar isso na intervenção da redação também. Colocar mais palestras na escola. E é uma saída. Mais palestras, mais debates, e mostrar para as crianças desde cedo, né, que isso é provável. Falou tudo, professor. Olha, show. Bom, agora a gente vai continuar isso que tu está falando, professor Rodrigo. As leis, elas não têm se mostrado, infelizmente, né, não têm se mostrado eficientes para diminuir os problemas ambientais ou reverter situações de problemas. Né, diante de tudo isso que a gente falou, toda essa problemática, as pessoas pensam, não tem lei para isso, como é que pode? Eles deixam acontecer tudo isso. Gente, tem lei, mas elas não têm se mostrado eficientes para diminuir tudo isso. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer? Tem associado aos mecanismos legais estratégias educativas, como o professor Rodrigo estava falando, tais como ações de educação ambiental, né, para nós fazermos a nossa parte,
os professores, também vocês, alunos, alunas, todos podem fazer a sua parte. Que é o que também alguns alunos colocam na redação, né, prof. Helenise, que é a cidadania formal e a real, né? Que eles vão citar lá o Thomas Marshall, que é um sociólogo inglês, que a formal é a que está no papel, a real é o que chega para todo mundo. Depois tem um jornalista também, que é o Jim Einstein, que vai escrever um livro que se chama O Cidadão de Papel, que diz que o Brasil tem muita lei, né, mas que ela fica, infelizmente, no papel, não chega para todo mundo. Sim. E essa questão é muito importante, né, para os alunos se ligarem aí nas aulas de todos os componentes, e hoje, então, nesse componente de biologia, porque, cara, já tem muita coisa, né? Tem que se ligar no que já tem. Então, tu não pode colocar na tua redação, por exemplo, fazer tal coisa. Não, já tem. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar, reformular, reimplementar, ampliar, maximizar qualquer palavra que signifique um aumento e sei lá, uma aplicação concreta disso seria, né? Sim. Bom, como nós, mesmo assim, né, mesmo as leis não sendo tão eficientes, as leis e as políticas ambientais têm sido importantes para orientar o comportamento das sociedades, seja em nível mundial, seja em nível nacional. Existe uma série de leis e políticas ambientais que são importantes no contexto nacional. Uma delas, então, a gente pode ver que é a Constituição Federal de 1988, artigo 255, onde todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se não somente ao poder público, gente, mas à coletividade também, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, a sustentabilidade. Olha que legal, professor. Deixa um pouco aí na tela para a galera depois... Gente, copiem isso, porque eu sempre falo para os alunos, né? A Constituição brasileira tem tudo. Sim. Ela garante tudo. Se chega para todo mundo, aí já é outro papo. Mas essa citação aí, cara, dá para fazer em qualquer redação, qualquer tema de redação que fale sobre o meio ambiente. Prestem bem atenção na tela aí e anotem para vocês, por favor. Tira uma foto. Exato. Faz um print. A professora destacou todos, né, ecologicamente equilibrado, o dever de defendê-lo e preservá-lo, o meio ambiente. Tá? Nós temos leis, sim, e algumas leis elas existem, precisamos conhecê-las, buscá-las, pesquisar, saber um pouco mais Tem sobre... mais umas aqui, ó, professor. Por favor. A Constituição, né, que a gente viu, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Educação Ambiental, Lei dos Crimes Ambientais, Código Florestal, Políticas para Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento. Temos muitas leis, galerinha, temos muitas leis que protegem, mas até que ponto é a pergunta, professor, mas por que nós estamos discutindo esse desequilíbrio ecológico? Volta para a ideia do capital. Então, quando nós não tivermos a consciência, e aí tem que partir de nós, tá? Você que está em casa, tu que estás em casa, aqui no Belo Pão Gauchês, tu que estás em casa agora, tomando chimarrão, tu tens que pensar, que planeta, que mundo eu quero ter? Eu quero ter uma quantidade de dinheiro para poder viver bem? Quero, mas essa quantidade de dinheiro que eu vou ter, eu vou dar a possibilidade do meu filho, da minha filha poder usufruir disso tudo, porque, por enquanto, galera, nós não temos um outro planeta que a gente possa pegar, botar a mala na sacola ali e ir para um outro planeta. Nós só temos este e precisamos cuidá-lo. Bom, questões do Enem. Vai dar tempo de ainda aplicar uma questãozinha aqui, bom, viu? Ficou redondinho a aula. Vamos ver uma questão, então. Como vocês podem ver toda essa questão que nós conversávamos aqui em aula, como é que vocês podem ver nas questões do Enem? Esse é um exemplo. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos. Então, hidrocarboneto é uma molécula, né, que tem ali o hidrogênio e carbono, pois utilizam essas moléculas como substratos para a transformação em energia metabólica, então, que essas bactérias vão utilizar para fazer o seu desenvolvimento, seu metabolismo, para a sua sobrevivência. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas. Então, o octano é uma molécula tóxica, vai transformar ele em menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento de fauna e flora. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com o quê? A. Petróleo.
B, pesticidas. C, lixo nuclear. D, gases tóxicos. Ou letra E, metais pesados. Não sei, professor Rodrigo, se cai bastante na questões assim, da redação, essa parte de hidrocarbonetos, assim, essa parte de recuperação de ambientes. Caiu já faz bastante tempinho sobre a Amazônia, mas ultimamente não. Uhum. Então, tá. Então, olhem aí, gente, o que vocês acham? Hidrocarboneto está relacionado com o quê? Arriscam chutar aí, professores? Gente, quando vocês ouvirem falar de hidrocarboneto, ele está relacionado a quê? Pesticida? Não. Lixo nuclear também não. Gases tóxicos também não. Metais pesados também não. É um dos principais aí, porque tem várias ramificações de poluição, né? Desde a sua queima de combustíveis fósseis relacionados a isso também. Então, tem várias questões que também são feitos plásticos, que também vão degradar o ambiente. Então, tem várias ramificações dessa substância aí, que pode danificar o meio ambiente. Qual seria? Qual seria? Qual seria? O petróleo. Tá? Então, ela pode recuperar áreas contaminadas com petróleo, que é bem difícil, né, da gente recuperar. Não sei, dá tempo, produção, de falar sobre mais uma? Podemos fazer. A produção está gostando da nossa aula. Tá, mais uma questão, então. A última questão. O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera, certo? Isso é fato. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter a energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para a sua produção. Então, nós vemos esse gráfico. Deixa eu passar o próximo slide, que o gráfico fica melhor visível. Nós vemos esse gráfico. A parte branca é quantos centavos que custa, e a parte cinza é a quantidade de carbono liberado em gramas. Então, a questão, né? Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas ali no gráfico, a energia obtida a partir do vento é o quê? Letra A, mais cara que a energia nuclear e emite maior quantidade de carbono? Olhem lá no gráfico. A energia obtida a partir do vento, que é a energia eólica, né? Ela é mais cara que a energia nuclear? Sim, ela é mais cara que a energia nuclear. E emite maior quantidade de carbono? Não, né? Nem ela e nem a fonte de energia nuclear, elas vão liberar carbono na atmosfera. Então, não é a letra A. A segunda fonte mais cara e é livre de emissões de carbono, será que é a segunda fonte mais cara? Vamos ver, 23 centavos. A primeira fonte mais cara é a solar, que é 37 centavos. Então, é a segunda fonte mais cara, sim. E é livre de emissões de carbono? Sim, é livre de emissões de carbono. Então, a resposta é a B. Vamos ver a C e a D rapidinho. Por que estão erradas? A C, mais cara que a energia solar e ambas são livres de emissões de carbono. Vamos ver a energia solar. Não, ela não é mais cara. A energia solar é 37. E sim, ambas são livres de emissões de carbono. Só que ela não é mais cara, ela é mais barata. Letra D. Mais barata que as demais e emite grandes quantidades de carbono. Daí já se exclui porque ela não emite nenhuma quantidade de carbono, né? Então não é. Letra E. A fonte que gera energia mais barata é livre de emissões de carbono. Não, a fonte que gera energia mais barata é a hidrelétrica, né? Por esse motivo, um dos motivos que possui maior frequência no nosso país. Não sei se os outros países, depende, né, do país também, mas no nosso país tem maior frequência aí, no nosso estado, as hidrelétricas. Até por causa da riqueza dos rios, né? Tem muitos rios. Então, a resposta certa é a letra B. Bom, vocês gostariam de falar mais alguma coisa para finalizar, professores? Não. Ele disse que não dá mais, desculpa.
Então tá, gente, a frase então que eu deixo para vocês hoje: seja mais forte do que sua melhor desculpa. Tá? Aqui são algumas referências se vocês gostariam de ler mais sobre, e deveriam ler mais sobre, né? Porque hoje só foi um apanhado geral da questão. E obrigado, professores, pela riquíssima participação. Amei, gratidão. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Partiu passar, pessoal. Até a próxima. Forte abraço, beijão, fiquem bem.